Olá, amigos leitores, eu sou a Jéssica e você está no canal Meu Mundo Literário. Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras de maio. O mês de maio foi um mês incrível em questão de leituras, eu consegui ler bastante livros e eu li 7 livros esse mês. E a maioria das leituras foram leituras incríveis e eu vou aqui compartilhar com vocês. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, deixar o seu like e seguir nas redes sociais, que assim a gente fica bem mais próximo. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui pra mostrar que eu li em maio foi Voto de Silêncio, da Linda Castillo. Esse livro ele não é muito comentado, eu nunca tinha visto ele antes, eu nunca tinha ouvido falar dele, então pra mim foi um livro muito surpreendente. Aqui nesse livro vai contar a história da Kate. A Kate, quando ela era mais jovem, ela foi atacada por um assassino do matadouro, que era um serial killer, que assassinava cruelmente as mulheres e deixavam elas expostas assim, em lugares públicos. Felizmente a Kate consegue sobreviver, mas devido a esse ataque, ela e a família são obrigados a guardar um grande segredo. 16 anos se passam, então a gente já vai conhecer a Kate como uma mulher formada, já é chefe de polícia da cidade dela, e ela tá seguindo a vida dela da melhor forma possível. Até que a Kate recebe a notícia de que uma mulher brutalmente assassinada foi encontrada. Então a Kate vê o terrível passado dela voltar e com ele segredos que ela jurou nunca contar. Foi um livro que me surpreendeu bastante, né? Porque, como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro, nunca tinha visto resenha nem nada, e eu gostei muito da escrita dela. É uma leitura que você fica querendo saber junto com a Kate o que tá acontecendo, você vai junto com ela procurando pistas, procurando a pessoa culpada por isso. É um livro super eletrizante, eu gostei bastante. Assim, o final meio que eu já desconfiava que era. Eu não achei o final muito surpreendente assim, mas valeu a leitura porque foi muito gostoso, foi muito empolgante ver a busca da Kate, sabe? Esse livro eu comecei a ler ele no finalzinho de abril, mas eu completei ele em maio, então praticamente li ele todo em maio. O segundo livro é a continuação de uma trilogia, então eu não vou conseguir falar muito sobre ele, que é Corte de Neve e Fúria, da Sarah J. Maas. Gente, esse livro é incrível. Se você acha que o primeiro é bom, o segundo é melhor ainda. Aqui a Fairy vai estar num mundo totalmente diferente do que ela já conheceu, né, dos mundos dos féricos. Ela vai estar uma pessoa muito renovada, vai estar incrível. A gente vai conhecer mais personagens desse mundo incrível. E, gente, sensacional esse livro, eu gostei muito. É esse livro que me tirou da ressaca. Leiam essa trilogia. Hoje é 8 de junho e eu e umas meninas vamos fazer uma leitura conjunta do terceiro livro, então eu tô super empolgada. E, ai, gente, é incrível esse livro, eu amei, amei, amei demais. O terceiro livro foi um thriller, Não Confie em Ninguém, do Charles Donley. Eu nunca sei falar sobre o nome dele, mas é esse aí. É um livro super diferente, eu achei muito divertido a forma de escrita dele, a forma que ele criou esse livro. Eu achei muito, muito bom, eu gostei demais. Aqui vai contar a história da Sydney, que ela foi acusada de ter matado o namorado dela durante uma viagem. E mesmo todas as provas apontando pra ela, dizendo que foi ela que foi a culpada por esse crime, ela jura não ter cometido esse crime com o namorado dela. E ela acaba sendo presa. Após 10 anos presas, a Sydney tem a oportunidade de mostrar o seu ponto de vista dessa história. Ela conhece a cineasta Grace, e a Grace ela é muito famosa de fazer documentários que mostram que os culpados eles são inocentes, então ela tem essa oportunidade de mostrar a inocência da Sydney também. E conforme você vai lendo, você descobre que a própria Grace, que é a cineasta, ela também fica um pouco desconfiada da Sydney, então aí que começa a história. E é isso que você precisa saber desse livro. Não leia a sinopse, que eu acho que a sinopse entrega muito do livro. Se eu não tivesse lido a sinopse antes de começar a leitura, eu acho que eu teria me surpreendido muito mais com a história. Mas eu gostei mesmo assim, eu gostei muito da escrita do Charles Dorian, da forma que ele fez esse livro, porque conforme a Grace, que é a cineasta, ela vai buscando pistas, vai buscando respostas para a história da Sydney, vai passando documentário aqui. Então tem os capítulos que ela vai conversando com a pessoa, e no próximo capítulo já é a criação do documentário que ela faz. Então a gente junto com o telespectador, a gente descobre como que tudo aconteceu, como as pessoas
julgaram a Sydney, como a polícia mostrou como ela era culpada. A gente vai descobrindo junto com o telespectador, sabe? Junto com as pessoas que estão assistindo o documentário. Isso é muito incrível, achei muito legal. E com certeza eu vou ler outros livros do Charles Donlia, nunca sei. O quarto livro finalizado foi Piano Vermelho, do Josh Malerman, que é o mesmo autor de Caixa de Pássaros, que é um livro que eu amei demais, então eu fui super empolgada nessa leitura. Aqui vai contar a história de 4 ex-soldados que, após a Segunda Guerra Mundial, eles criaram uma banda super famosa em Detroit, que até aí tudo bem. Tudo começa a ficar estranho mesmo quando um cara do exército procura os integrantes da banda para fazer um contrato, né, para fazer um acordo com eles. Eles têm 2 semanas, eu acho que são 2 semanas, para descobrirem a fonte, o lugar, né, onde um som está sendo distribuído. Mas não é um som que se ouve, é um som que se sente. E esse som deixa as pessoas nauseadas, deixa você com uma sensação horrível que chega até a matar a pessoa. E em troca deles encontrarem esse som e falarem pro pessoal do exército, eles ganhariam muito dinheiro. Então a banda e mais algumas pessoas, eles vão pro deserto do Namibe, que é a única pista que eles têm sobre esse som. 6 meses depois, então, um dos integrantes da banda, que é o Phil, ele acorda no hospital totalmente desconfigurado, com os ossos do corpo todos quebrados e sem se lembrar o que aconteceu com ele e com os amigos enquanto eles estavam no exército. Assim, gente, esse livro ele tinha tudo pra ser bom. Eu gosto muito da escrita do Josh Malerman. É uma escrita que te envolve, que flui muito rápido. Mas eu fiquei muito decepcionada com esse livro. Eu acho que foi a pior leitura que eu fiz durante o mês de maio. Eu não consegui me conectar com os personagens. Eu ficava muito confusa com a história. Os capítulos, eles são alternados entre o passado e o presente, né? Em algum momento, os dois se encontram. Da mesma forma que é em Caixa de Pássaros. Mas, gente, não deu. Infelizmente, não foi pra mim essa leitura. Não tô querendo desanimar as pessoas que estão lendo esse livro. Deem uma chance pra ele, né? Tirem as suas próprias conclusões. Mas pra mim, infelizmente, não deu certo. Foi um livro que eu não entendi muita coisa. E o final foi muito, muito besta, muito... Ai, gente, eu simplesmente decepcionei com esse livro. E espero não me decepcionar com outros livros do autor, porque eu gosto muito da escrita dele. O quinto livro, então, foi As 5 Passos de Você, que eu tenho essa edição com a capa do filme, mas é uma jacket, né? Então essa aqui acaba sendo a capa do livro mesmo. E é linda essa capa, tem tudo a ver com a história esse desenho. Aqui vai contar a história da Estela, que é uma youtuber que compartilha com o mundo a luta dela com a fibrose cística, que é uma doença crônica que não deixa os pulmões dela trabalharem como deveriam. E a primeira regra dessa doença é estar a 6 passos, 2 metros de distância de quem tem essa mesma doença. A Estela é uma garota super dedicada, então ela segue à risca todas as regras, né? Essa e mais outras regras que eles têm que seguir. E a vida dela muda quando ela conhece o Will. O Will é um garoto que tem a mesma doença da Estela, mas só que ele não tem os mesmos cuidados. Ele não aguenta mais essa vida de hospital, então ele não vê a hora de completar 18 anos para tomar suas próprias decisões. E apesar deles terem essa mesma doença, né, terem algo em comum, que é a doença, eles têm pensamentos totalmente diferentes. E é através disso que eles vão criando uma grande história. Gente, eu simplesmente amei esse livro. Ele foi favorito do mês. Ele e a Corte de Neve e Fúria. Gente, eu simplesmente amei. Assim que eu terminei esse livro, eu fui assistir o filme. É totalmente perfeito. É o que todo mundo fala, um completa o outro. É simplesmente lindo, lindo, lindo. E assim, eu sei que não tem nada a ver, mas a gente passando por essa pandemia, a gente consegue entender um pouquinho do que eles passam, né? De se manterem afastados das pessoas, de manter uma certa distância, sabe? De que o tato é importante para as pessoas. E ai, gente, foi muito lindo. Esse livro foi o primeiro livro que me fez chorar e eu chorei muito. Me trouxe um quentinho no coração, me deixou desesperada por alguns momentos que acontecem aqui. Foi uma leitura maravilhosa, eu amei demais. Só de falar dele já fico emocionada. Mas é muito lindo esse livro, eu gostei demais. Eu fiz muitas marcações, eu não sei se dá pra ver, mas eu fiz muitas marcações e ai, perfeito esse livro. O sexto livro, então, foi um conto de Sherlock Holmes, que foi um estudo em vermelho. Foi o primeiro livro e o primeiro contato que eu tive com o autor, né, que é o Arthur.
Aqui a gente vai conhecer um pouco do Dr. John Watson e como ele e o Sherlock Holmes se conheceram, né, criaram uma amizade. E esse conto ele é narrado pelo Dr. John Watson. Então é através do Dr. John que a gente vai vendo o Sherlock Holmes trabalhar num caso. Eu não consigo falar muito sobre essa história e nem posso muito porque é um conto curtinho, então quanto mais eu falo, mais spoilers, né? Então, quanto menos você souber da história, melhor. Eu gostei bastante da leitura, mas não foi algo que me surpreendeu muito, né? Eu gostei da escrita, mas eu achei um pouco arrastada. Eu senti que eu demorei mais pra ler. Mas eu gostei muito do Sherlock Holmes, ele é muito engraçado, a forma que ele descobre as coisas, assim. Ele simplesmente descobre e depois ele fala um pouco como ele descobriu. Aí, conforme ele vai falando como ele descobriu, a gente acha que, tipo, gente, como eu não pensei nisso, sabe? Ele é muito engraçado, muito divertido e com certeza eu vou dar continuidade nos contos deles. E a sétima e última leitura que eu fiz no mês de maio foi Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste NG. Eu finalizei esse livro num vlog que eu vou deixar aqui nos cards, eu não sei se é aqui. Que eu contei um pouco mais do livro do que eu achei naquele momento que eu finalizei. Aqui vai contar a história de uma cidade chamada Shaker Heights. É uma cidade tudo certinha, que pra você morar ali você tem que aceitar todas as regras daquela cidade. E o nível de controle dessa cidade é que se você passar um pouco da grama, do tamanho ideal da grama, você leva uma multa por isso. Nessa cidade, então, iremos conhecer a família Richardson, que é uma família rica que segue à risca todas as regras que são dadas a eles. E isso é graças a Helena Richards, né, que é uma mulher, mãe e que adora planejamento. E aqui a gente também vai conhecer a Mia Warren, que é uma fotógrafa muito talentosa, que vive se mudando com a filha para ela poder criar novos projetos. E isso é uma forma dela buscar mais criatividades para as fotos dela. E ela acaba alugando uma casa da família Richardson, que no começo é tudo bem, tudo certo, até que alguns comportamentos que a Mia tem começam a incomodar a senhora Richardson. Que ao contrário dela, a Mia ela é uma pessoa que vive o momento sem planejar nada. Então, por esses motivos e outros, né, que vão acontecendo durante a história, a Helena Richardson ela começa a investigar o passado da Mia. E isso traz algumas complicações para a história, para a vida deles e fica tudo complicado. Eu gostei muito da leitura, foi um livro que me deixou muito pensativa, sabe, em todos os aspectos. Eu gostei muito da escrita da Celeste, ela constrói muito bem os personagens, a gente cria um vínculo com aquele personagem, a gente cria um carinho, assim, sabe? A gente entende os motivos deles cometerem alguns erros, a gente entende alguns, eu não concordei, mas eu entendi, né, como eu falei no vlog. Quando eu comecei a ler ele, eu pensei que ele fosse um thriller, né, que o suspense fosse o foco principal, mas não é. O foco principal é mais falando sobre a vida dessas pessoas que estão aqui em Shaker. Que nem tudo é perfeito, né? Que a gente não consegue ser perfeito, o ser humano tem erros sim. Mas eu gostei muito, eu vou dar uma outra chance pra Celeste no outro livro que ela tem, que é tudo que eu não contei, alguma coisa assim. Então esses foram os livrinhos que eu finalizei no mês de maio. E eu tô muito feliz, gente, porque esse mês foi muito bom em questão de leituras. Eu consegui aproveitar bastante. Eu nunca tinha lido tanto assim num mês. E espero que em mês de junho eu consiga ler assim também. Se eu não conseguir ler, não tem problema, que eu também não vou ficar me cobrando. O que eu conseguir ler, eu vou ler. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo quais foram as leituras que vocês finalizaram no mês de maio pra gente bater um papo, tá bom? E não se esqueça de seguir nas redes sociais, de compartilhar com os amigos, de colocar o seu gostei aqui no vídeo e se inscrever no canal também. Eu vou ficando por aqui então, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!